Ele fingia que eu não entendia, não falava comigo, não me felicitava, nem nada. Ele me ignorava principalmente essa parte de esporte. Ele e minha mãe, não queria nem saber de nada. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora, então, mais um episódio do Endorfina Podcast. E esse episódio, um episódio especial, você já deve ter percebido aí, até pela diferença da trilha sonora agora de abertura do episódio. Eu já fiz alguns especiais ao longo desses 4 anos, já foram, pela minha contagem aqui, 15 episódios especiais. E o episódio de hoje é especial não apenas pela realização aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mas é claro pelo naipe, pela altura, pela envergadura da minha convidada, Dona Aida dos Santos. Uma figura que eu confesso até então, até pouco tempo atrás, ela era desconhecida para mim. E depois dessa campanha fenomenal que a Centauro fez sobre o uniforme que nunca existiu, e se você não assistiu, dá uma olhadinha. Aliás, eu até aconselho você a parar aqui agora e dar uma procurada. Vai lá no meu site, eu coloquei o link para que você assista essa campanha da Centauro, enfim, para te contextualizar um pouco melhor a respeito da minha convidada de hoje. E aí, claro, depois que eu conheci a história dela, me comovi, achei fascinante, e através aí de uma sugestão da Monique Azevedo, que aliás já vai estar em breve aqui no Endorfina, eu consegui chegar até a Dona Aida, e nós conseguimos então gravar. Ela prontamente aceitou aí o convite e muito simpática topou bater esse papo aqui comigo para contar um pouco mais aí não apenas da história dela. Aliás, a história dela já foi até relatada num mini documentário que eu também coloquei aqui o link no post do episódio de hoje, dirigido muito bem dirigido aí pelo André Pupo. Mas, enfim, foi uma conversa fascinante, vocês não perdem por esperar. Se você não conhece, você vai ficar mais fascinado ainda. Se você conhece, você vai descobrir aqui talvez coisas que você não sabia a respeito da Dona Aida. Então, é curioso, né, porque é uma mulher que nasceu para praticar esporte, apesar de uma infância numa família muito humilde, vocês vão descobrir. Ela jogou vôlei, ela praticou o salto, que foi o que deu aí para ela esse 4º lugar nos Jogos Olímpicos, né? Depois, no ano seguinte, ela foi para o pentathlon. Ela participou, ela conta aqui que praticou ciclismo, foi campeã, jogou peteca, enfim. Ela conta aqui bastante fatos da vida dela, uma história de luta, claro, né? Uma educação rígida, uma relação muito difícil com os pais. Ela cursou 3 faculdades e ela era movida, claro, pelo desafio, e fala aqui sim um pouco de racismo, de preconceito, de luta e tudo pelo que ela passou numa época que acho que a gente não pode nem imaginar como é que era viver naquela época e querer viver não do esporte, porque isso era impossível, mas viver pelo esporte, para o esporte. Então, para mim foi uma oportunidade única. Aliás, agradeço a Cristiana, a nora dela, que me ajudou aqui a intermediar essa conversa. Agradeço novamente a Dona Aida dos Santos, ao Ricardo Sintra, que me ajudou lá do Instituto Joaquim Cruz, que me ajudou a chegar até a Dona Aida e a Cristiana. E, claro, a Monique Azevedo, aí, que foi quem me deu primeiro essa sugestão. No final, vocês vão ouvir aqui um relato também muito emocionante, como a gente talvez vá acabar conhecendo alguns depois desses Jogos Olímpicos de Tóquio,
O povo japonês é um povo muito especial e ao final aqui ela faz uma revelação bem interessante, bem emocionante. Então vamos lá agora para essa conversa. Obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado a todos vocês que estão repercutindo os episódios, o episódio da semana passada com a doutora Luciana Haddad, que também foi espetacular, excepcional, uma mulher fantástica. Obrigado a vocês que estão seguindo Endorfina nas redes sociais, obrigado a vocês que estão contribuindo com esse projeto. De alguma maneira, para mim é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar trazendo histórias como essa aqui da dona Aida. Aguardem que em breve também vamos ter mais uma edição muito especial ainda em comemoração aos Jogos. E é isso, vamos lá. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Não raramente descobrimos no esporte histórias que nos surpreendem e fascinam. Por aqui já passaram inúmeras mulheres que relataram suas jornadas para vencer o medo, as dificuldades pessoais e familiares, mas principalmente o preconceito, que vem travestido de diversas formas. Minha convidada de hoje é dona de uma das mais fascinantes histórias do atletismo brasileiro, que remonta a uma época onde tudo parecia ser mais difícil. Nasceu prematura, caçula entre 6 irmãos, filha de um pedreiro alcoólatra e uma lavadeira. Vivia com a família no Morro do Arroz, favela de Niterói. Durante o primário, trabalhava de doméstica e estudava. Apaixonada pelo vôlei, foi descoberta no Fluminense e venceu a primeira competição de salto em altura que participou. Ao chegar com a medalha em casa, levou uma surra do pai, que lhe disse que medalha não enchia a barriga. Quando estava no Vasco, com frequência faltava aos treinos porque usava o dinheiro da passagem para comprar comida. Cursando a faculdade de manhã, tinha que trabalhar à tarde e lhe sobrava então o período da noite para treinar. Mesmo assim, participou de 2 edições dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, 1964, ficou em 4º lugar no salto em altura. Naquela edição dos Jogos, Aida foi a única mulher da delegação brasileira. Classificada há um mês da competição, a ela nenhuma estrutura foi fornecida. Viajou sem qualquer apoio, sem técnico e sem equipamento para competir. Mal sabia ela que, contra tudo e contra todos, estava prestes a entrar para a história como a primeira brasileira a disputar uma final olímpica. 4 anos depois, nos Jogos da Cidade do México, ficou em 20º lugar no pentatlo. Formada em Geografia, Educação Física e Pedagogia, possui 4 netos e é mãe do Sérgio, da Patrícia e da jogadora de vôlei Valesquinha, medalhista de ouro em Pequim. É com muita honra que recebo hoje a desbravadora e valente Dona Aida dos Santos. Olá, Dona Aida, como vai a senhora? Eu vou bem. Como é que está a saúde? Saúde está bem, já tomei a 2ª dose, né, da vacina, né? Que bom. Eu vi um vídeo, né, que a Cristiana, sua nora e a pessoa aí quem intermediou esse meu contato com a senhora, eu vi um vídeo que ela me mandou da senhora agora recentemente jogando vôlei. A senhora me pareceu super bem ali em forma, né? Junto com um monte de amigas ali numa quadra coberta. Como é que a senhora faz para se manter tão bem? Porque essa quadra é no clube militar, no Jardim Botânico. Uhum. Entendeu? Nós somos sócios de lá e batemos bola lá. Eu sou a mais velha, né? Com 84 anos, mas a maioria tem depois de 70 anos. Fizemos um torneio interno lá, né? Porque não está podendo sair fora para jogar, né? Então fizemos um torneio interno. Mas eu estava um pouco afastada porque eu tinha estendido o bíceps, né? Estava em tratamento. Aí aquele dia eu estava retornando, né? Mas eu gosto de movimentar. Eu sempre gostei muito de voleibol. Gosto de voleibol. Eu não conhecia atletismo, já gostava de voleibol. Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, Bovem_Energia.
Vai ser um prazer conversar aqui com a senhora e parabéns antes de qualquer coisa aí por essa vitalidade e, claro, por essa recente homenagem Obrigada. que a Centauro fez aí para a senhora do uniforme que nunca existiu. Acho que foi uma peça muito feliz deles e que comoveu todo mundo. E foi através dela também que eu me comovi e cheguei até a senhora. Dona Aida, eu dei uma pesquisada aqui na internet. A senhora é a mais nova de 6 filhos, nasceu prematura de uma família humilde. A senhora nasceu com pressa, é isso? 7 meses, né? Que nasci antes dos meses, dos 9 meses. A senhora se considerava, né, na época que a senhora foi descoberta como uma atleta, uma pessoa à frente do seu tempo, a senhora... Porque pela sua história, né, dona Aida, é muito bacana a gente ter acompanhado aí tudo que está saindo agora na mídia e tudo mais dessa sua história, e o que me chamou a atenção foi essa coragem que a senhora teve, a bravura de enfrentar toda a sorte de obstáculos, desde não ter treinador, de não ter tido uniforme, de ter viajado para uma terra completamente desconhecida, enfim... me parece que a senhora era uma pessoa muito arrojada, né, para a época da senhora. Me fala um pouco a esse respeito. Não, porque eu gosto muito de desafio. Quando fala que não vai dar, aí eu tenho que testar se vai dar ou não, né? Quer dizer, não pode me derrubar só em falar que não vai dar, não, né? Porque se eu enfrentei meu pai, né? Porque quando eu cheguei em casa com a medalha e feliz da vida, e ele perguntou, trouxe dinheiro? E eu falei, não. A medalha não é de barriga de ninguém, não. Pobre, tem que trabalhar para ajudar o sustento da casa. E me bateu e me proibiu de praticar esporte. Então, eu continuei fazendo escondido dele. A minha colega ia lá dizendo que eu ia assisti-la a treinar, mas ela ia treinar, mas eu também treinava, entendeu? Então, depois eu descobri que eu tinha qualidade, tinha habilidade, e eu queria estudar. E eu sempre pensei, pobre para estudar... Se podendo fazer esporte para adquirir bolsa de estudo, eu tomei conhecimento disso, então eu desmaiei várias vezes com fome, treinando, entendeu? Mas eu falei, eu vou vencer, eu tenho que vencer. Porque meus irmãos, nenhum deles não terminaram nem o primário, entendeu? Eu fiz o primário, o segundo grau, o terceiro grau, fiz geografia, educação física, pedagogia, né? Mas eu fiz isso tudo, eu falei, desmaiando, passando fome, e fui à luta, entendeu? Eu sempre falo para mim... A senhora sendo a mais nova, tendo 5 irmãos que vieram antes da senhora, os seus pais não conseguiram, ou enfim, eles não concluíram os estudos. Da onde que a senhora tirou esse espelho, esse exemplo e essa vontade de querer vencer na vida? E claro, a gente sabe, a senhora como professora, que a gente só consegue vencer através de estudo, né? A gente precisa estar estudado, precisa ser estudado para poder conquistar alguma coisa na vida que seja alguma coisa sólida. Como é que a senhora, num lar com esse histórico, com 5 irmãos mais velhos, a senhora teve essa determinação de querer seguir passando fome, estudando e depois praticando esporte? Inclusive, eu falava para meus irmãos, gente, vamos pensar no dia de manhã. A minha irmã falava rindo, não tem nada hoje, como vai pensar no dia de amanhã? Aí o meu irmão falava, hoje Deus deu, amanhã Deus dará. Assim que ele me respondia, entendeu? Da zombava de mim. Eu falei, não, vou estudar e vou chegar lá. Eu pensei em chegar lá e dar a melhor vida para os meus pais. Sempre pensei nisso, entendeu? Meu pai pedreiro, minha mãe lavadeira. Então, eu já nasci filha de velho, né? Nasci, meu pai tinha 57, minha mãe 47 anos, né? Prematura, filha de velho. Meu pai era poeta, aquele negócio todo. Eu falei, não, eu vou vencer e vou mostrar a eles, vou dar a melhor vida para os meus pais. E foi isso que me fez crescer, estudar e querer e vencer. Quer dizer, através do esporte, consegui bolsa de estudo. E conseguindo bolsa de estudo, consegui emprego, né? Um bom emprego. Exato. Então isso nasceu com a senhora. Assim. Exatamente. Tanto que quando eu comecei a praticar esporte, eu não era nem campeã carioca, nem fluminense, eu perguntava para o meu técnico, qual é o recorde mundial? Ele falou assim,
você não é campeã em caiaque do recorde mundial. Eu falei, quem sabe, um dia eu chego lá. Né? O negócio é pensar para frente, né? Pensar alto, né? Eu sempre pensei Claro. assim. E sempre para os meus filhos, pensar lá na frente, pensar alto. Vai ter obstáculos, você pula por cima, vários obstáculos, entendeu? Você vai pulando e vai passando. Uhum. Como é que era a relação da senhora com os pais, então? Quando eu fiz o primário, se eu estudava de manhã, à tarde eu ia trabalhar em casa de família. Né? Fazer o quê? Criança não tinha lavar louça e varrer quintal. Né? Se eu estudasse à tarde, eu fazia de manhã. E vice-versa. Estudava de manhã, eu fazia à tarde. Aí eu concluí o primário. Aí depois eu fui para o ginásio. Quando fui para o ginásio, nas férias eu trabalhava em casa de família, juntava dinheiro para comprar material escolar. E assim que eu tanto que eu falava, mas você estudou? Você chegou lá? Eu falei, sabe, meus irmãos, o pai e a mãe foram o mesmo, o sol nasceu para todos. Vocês não quiseram, né, passar fome, né? Porque meu irmão com 12 anos já foi trabalhar, o outro com 14, ela com 15, para de família. Eu falei, eu não quero nada disso. O papai mandava as pessoas da casa de família lá em casa, a mim trabalhar do dia, eu não vou. Quando ele chegava, ele dizia, fulano de tal veio aqui, e ele falou, eu falei que não vou. Ele me batia, você tem que ir. Eu falei, eu não vou. Então, o colégio que eu estudei em Leal era um colégio de ensino interno. Então, todo dia, era o dia inteiro. E nos 3 primeiros meses tinha que levar marmita, né, comida de casa. Meu pai acordava cedo para não deixar nem eu comer, para não desistir de estudar. Eu ia, desmaiava no colégio, um dia inteiro com fome, né? Tinha tonteira, mas eu consegui e fiz tudo isso. A senhora era desobediente, mas por uma justa causa. Isso causava muito conflito dentro de casa? A senhora tinha uma relação boa com os seus pais de uma maneira geral? Ou era uma relação, enfim, não tão boa, eles sendo mais velhos? Não, com minha mãe mais ou menos, com meu pai não tinha. Ele achava que o que eu estava fazendo não estava certo. Eu tinha que trabalhar em modo de estudar. Estudar para quê? Eu falava, estudar para quê? Porque eles eram analfabetos, né? Meu pai não. Minha mãe era analfabeta. Estudar para quê? Entendeu? E meu pai, ele era assim, qualquer coisa era só bater, entendeu? E mamãe ficava em cima do muro ou do lado de meu pai. Claro. Eu enfrentei tudo e todos. Com certeza, né? Agora a senhora olhando para trás a história que a senhora construiu e o sucesso que a senhora teve pessoal, com certeza a senhora estava no caminho certo. Agora o que me chama a atenção é que a senhora não teve ninguém para orientá-la nesse sentido, né? A senhora nasceu com isso provavelmente e felizmente a senhora optou por esse caminho, né? Exatamente. Eu estou querendo que meus irmãos mais velhos fizessem, eles ainda zombavam de mim, né? Dizia, como é que eu podia pensar no dia de amanhã que não tinha nada hoje? Eu falei, mas tem que ser assim. E quando que a senhora pegou gosto pelo esporte? O que fez com que começasse essa vontade de praticar esporte, né? A senhora gostava do vôlei, né? A senhora já contou isso em alguns outros lugares, entrevistas. E aí a amiga da senhora falou que tinha que fazer um pouco de atletismo, que senão a senhora não ia conseguir jogar o vôlei lá por causa do lugar na equipe. E de repente a senhora foi lá e saltou e se revelou uma super saltadora. Mas antes dessa situação, a senhora já tinha praticado alguma coisa ou o vôlei foi desde criancinha, desde pequenininha na escola? Foi algum professor? Não. No morro era só brincar de pique-esconde, né? Pular amarelinha. Meu brinquedo era só esse, entendeu? Nada. Quando eu fui fazer o ginásio nesse colégio, que era o dia inteiro, as meninas jogavam voleibol. E aí eu me metia, eu não sabia nada, mas eu me metia. Eu era assim, primeiro ano. Era só elite do terceiro ano. Eu me metia e jogava a bola para o alto, e elas me davam fora, e eu estava sempre me metendo, e elas me davam fora, e eu sempre entrando no voleibol. E depois, o domingo nós não tínhamos aula, aí eu convidava umas colegas para o Caio Martins, né? Ginásio Caio Martins, aqui no Niterói, para jogarmos voleibol. Eu arranjei uma bola, né? Arranjei para a gente jogar, falava com o zelador, ele botava a rede para a gente, mas não tinha quórum.
né, sempre não tinha quórum. E essa colega que fazia atletismo, ela morava no Morro do Estado e eu no Morro do Arroz. E ela ia para o atletismo, mas era o mesmo complexo, né? Então, ela me deixava no ginásio e ia para o atletismo. E ela sempre via que, ainda bem, não terminou o treinamento e eu aparecia lá no atletismo. Porque, não teve quórum, só foram 4, só foram 5, só foram 6. Esporte coletivo tem isso. E ela me chamava e eu não ia. Aí um dia falou, eu estou cansada de te chamar para o atletismo, você não ir e não ter quórum, você fazer seu voleibol. E ela falou, hoje é o último dia. Se não tiver quórum para voleibol, se você não for para atletismo, vai voltar para casa a pé. Porque a rua já era inclinada, ainda tinha que ser do morro. Era muita coisa. E aí eu fui. Chegou lá, ela falou. E aí eu falei, não teve quórum. Você quer ir para casa a pé, você decide. E ela estava praticando salto de altura, né? Aí eu fui, saltei, né, sem saber nada, eu soltei 1,40. Aí não ficou bobo, eu soltei 1,40 m, espantado, porque o recorde do estado do Rio, naquela época, foi no ano de 57. Era da Carmozina Rede de Itaperuna, era 1,45 m. Mas ela fez esse resultado depois de treinar muito tempo. E eu, 1,40 m, né, de tênis. Então ele falou, tá tudo bom, tudo ótimo. Aí eles me inscreveram numa competição chamada Rubens Fosel, que era no Rio, me inscreveram. Né? Ainda da competição, eu falei, meu pai, né, eu ia competir. Ele me deixou que eu fosse. Aí choveu, não houve a competição. Foi transferida. Aí falou, por que você não foi? Eu falei, meu pai não deixou que eu fosse. Aí da outra vez, que foi a data que marcou, a colega minha que me dava carona foi lá e mentiu para o meu pai que eu estava indo para vê-la saltar, para vê-la competir, aliás. Aí chegou lá, eu soltei. Aí eu soltei 1,50 m. Aí ganhei da prova, da rota todinha dos outros clubes, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, veio de todas elas. E eu lembro, eu soltei 1,50 m. Eu lembro que vi até um recorde de jornal, a maior revelação para as Olimpíadas de 60, não sei nem o que era isso, 60. Isso foi em 57, né? Aí foi quando eu cheguei em casa feliz da vida com a medalha, que meu pai perguntou, como não tinha dinheiro, ele me bateu. Você não vai mais fazer esse tal de esporte. Eu falei, tá. Mas aí eu ia escondido dele. Né? A senhora chegou a treinar para saltar esse 1,50 m? A senhora passou, então, a frequentar as aulas de atletismo lá com a amiga da senhora? De atletismo, mas não ia até, mas sem técnica, né? Porque tanto até hoje, ele já falecido, meu primeiro técnico. Depois eu sabia que ele não era técnico. Ele é um atleta mais antigo que agregava os outros e dava treinamento. Ele não era técnico. Sim. Então ele não tinha. Como eu soltei, como eu fiz, eu tinha impulsão, soltei, tudo bem. Tanto que depois ele chamou uma pessoa que era técnica de atletismo e que aí botou me saltar com estilo. Aí eu falei, não dou para isso não. Eu saltando de qualquer maneira, estava bem melhor, bem mais fácil, entendeu? Aí custei, né? Para treinar. Era o salto grupado, salto altura chamada de salto grupado. Aí eu fui para uma competição em São Paulo, isso em 59. E aí eu ganhei a competição. Mas ganhei assim, eu pulei 1,50 e as outras todas 1,50. Mas como eu passei tudo de primeira, então já é primeiro lugar, né? Quem é para segundo, terceiro, vai para trás. Aí foi quando teve o Pan-Americano de Chicago, em 59. Você vai viajar, papá. Aí eu não tinha documento, arranjei uma mala emprestada, você não vai mais, não. Eu falei, então eu não sabia nem que eu ia, já não vou mais, mas eu não liguei, por não ter ido, né? Depois me falaram que o dirigente falou que não ia me levar porque ia fazer uma prova só. Levaria os atletas, né? Isso é conversa, né? É claro. Acho que eles falaram isso e eu não fui, mas também eu nunca tinha viajado, fui para atletismo, não sabia nem que atletismo que só viajasse, tinha os campeonatos, pensei que era só ali naquela brincadeira, não tem Martins mais nada, não sabia nem que tinha essa competição. Não sabia nem que eu ia, então não fui. E aí teve os Jogos da Primavera, né, que tinha todo ano no Rio. E aí eu fui competir, o resultado que eu fiz, eu não lembro quanto, aqui no Rio, foi o resultado que a chilena ganhou lá em Chicago, pulando o mesmo resultado que eu tinha feito. Acho que em 1955 eu fiz na competição e a chilena ganhou em Chicago com esse mesmo resultado. As colegas que faziam atletismo, não está vendo aí, do Brasil não quis te levar, ó. Entendeu o que aconteceu?
Depois dali, nos outros campeonatos sul-americanos, nunca mais te falaram que não ia me levar porque eu fazia uma prova só. Sempre fui brasileiro, porque o campeonato carioca, o brasileiro, e aí o sul-americano, aí assim, os 3 primeiros lugares que vão. Uhum. E aí o Pan-Americano e a Olimpíada é que tem isso, entendeu? E aí eu fui para o sul-americano, eu fiquei nesse primeiro lugar no salto altura no brasileiro, e daí depois acho até que eu nem tivesse ido, eles estavam até me levar depois do resultado do sul-americano. Todo sul-americano que eu fui, que legal. A essa altura, o pai da senhora já estava gostando ou acostumado com a ideia de que a senhora era uma atleta campeã. Ele fingia que eu não entendia, não falava comigo, não me felicitava, nem nada. Ele me ignorava principalmente essa parte do esporte. Ele e minha mãe. Entendi. Eu nem sabia de nada. Entendeu? E nesse meio tempo, a senhora, claro, né, não era uma vida de atleta profissional. A senhora tinha que trabalhar, eu acho que aí a senhora já devia ter se formado. A senhora ganhava alguma coisa? Tinha um salário mínimo? Tinha uma cesta básica? Para competir? Não. Não tinha nada. Não tinha nada. Porque, inclusive, quando eu fui para o Vasco no ano de 59, 60... 60, foi 60 quando eu fui para o Vasco. Eu fui para o Vasco, aí o Vasco dava uma ajuda de custo para treinar alguns dias. Aí meu pai pegava o dinheiro, ele comprava café, açúcar, entendeu? Pão, e eu não ia treinar. Mas no dia da competição, o técnico, o diretor ia lá me buscar para competir. Eles falaram, deu dinheiro para passar a escola treinar, lá não fez, tem que competir. Aí eu competi. Competia, chegava em casa com medalha em primeiro lugar. Minha mãe falava, esse negócio é muito fácil. Você não treinou e deu medalha em primeiro lugar? O negócio é fácil demais. Eu falei, mãe, meu esforço foi maior. Exato. Eu não treinei. Eles acharam que era fácil. Né? Não. E o vôlei, ficou como aí? A senhora esqueceu completamente o vôlei? Não. Até hoje eu jogo vôlei. Até hoje eu jogo vôlei. Entendeu? Voleibol... Mas a senhora continuou jogando esporadicamente enquanto saltava? Não, naquele período deu uma parada. Porque eu treinava assim, no Caio Martins, né, não tinha colo, aí eu fiquei só no atletismo, mas sempre gostando do voleibol. Então, quando eu fui atleta do Vasco, fazia atletismo, fazia voleibol, fazia esporte, era comigo. Atletismo, voleibol, né? Depois fiz ciclismo, entendeu? Falou em esporte, me convidou, pagou minha passagem, eu estava lá. Que legal! Não precisava dar dinheiro, não. Só pagar minha passagem, eu já estava lá. Eu já estava lá. E que ciclismo que a senhora fez? Porque no campeonato do Jogo Primavera, o Botafogo, os clubes, né, do Rio, entravam, né, no torneio para ver que era campeão, várias modalidades, tinha a rainha, tinha aquelas coisas todas. Aí eu competi, eu estava no Botafogo, eu competi, eu cheguei no Pentado para almoçar, aí o vice-presidente falou assim, vai fazer ciclismo? Eu falei, ciclismo? Eu cheguei agora do atletismo, vou almoçar, eu vou para casa, para Niterói. Aí ele insistiu tanto, aí vamos. Aí me levaram, né, lá para o Bangu. Vamos fazer ciclismo. Cheguei lá, a ambulância, gente machucada. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí falaram assim, olha, essa menina ali era campeã de ciclismo do Flamengo, entendeu? Eu falei, eu nunca fiz ciclismo na minha vida, eu sei andar de bicicleta. Aí me deram uma bicicleta, lá para mim, não era bicicleta de corrida, né? Me deram uma bicicleta, aí eu fui. Eu deixei todo mundo sair naquele bolo que vai batendo uma no outro, eu fiquei fora. Quando faltou, assim, mais ou menos 15 metros, essa menina que era campeã do Flamengo de ciclismo, eu arriei meu tronco, pedalei, cheguei e ganhei dela. Olha! Ganhei dela, ganhei em primeiro lugar. Aí eu fui convidada para o programa do Chacrinha, ganhei o troféu, e as pessoas, o Chacrinha errou, em vez de falar atletismo, falou ciclismo. Eu falei, mas foi ciclismo que eu fiz mesmo, foi ciclismo que eu fiz, né, para o Botafogo lá Primavera. Aí ganhei medalha em primeiro lugar de ciclismo. Que entendeu? legal. Já fui campeã de peteca, de jogar peteca na praia. E o salto era o que agradava mais a senhora? Porque a senhora, sendo tão boa em tantas modalidades...
Não, no salto, não. Eu, no atletismo, eu não gostava de salto altura. Ele me consagrou. E nas coisas, quando eu conheci que era atletismo, não sabia o que era atletismo, né? Eu só ouvia falar de José Pérez da Conceição e Ademar Ferreira da Silva. Mas o que é atletismo, eu não sabia o que era em si. Aí, quando eu passei a gostar do atletismo, duas provas. Era lançamento do dardo e 200 metros. Foi por isso que eu acabei fazendo pentatlo, porque no epitácio, né, tem lançamento do dardo, tem 200 metros. Então, eu gostava dessas provas, então eu procurava fazer e fazer Entendi. o melhor que eu pudesse. Fazer o melhor que eu pudesse, eu podia fazer o melhor que eu pudesse. Isso que eu botei mais chuva para Claro. esporte. Eu vou falar daqui a pouco sobre o pentathlon, que eu acho que não é muita gente que conhece a história da senhora na Olimpíada de 68 no pentathlon, mas já está respondida a minha pergunta que eu ia fazer lá na frente, né? A senhora era muito hábil em todas as modalidades que a senhora praticou, e por isso que a senhora acabou indo também para uma Olimpíada no pentathlon, mas já a gente vai falar disso. À medida que a senhora ia ganhando os títulos, as provas, a senhora ia saltando mais alto, a senhora foi percebendo que isso poderia levar a senhora para onde? Se a senhora sabia que tinha que colocar dinheiro na mesa e para ganhar sua independência, para ter a sua própria família. Essa altura a senhora tinha o quê? Algo entre 20, 22, 24 anos? Exatamente, 23, 24, eu fui na Olimpíada 27. Com 27 anos. Então, aí eu só praticava o que eu falei. Sendo boa atleta, eu já ganhava bolsa de estudo. E eu queria estudar. Por causa dos estudos que eu fui fazendo. E como eu cheguei a fazer pentatlo, foi o seguinte, sabe como é que é? Técnico, diretor, que ganha título, né? Então, ele falava assim, em atletismo, pode botar 3 atletas naquela modalidade. 3 atletas para correr 100 metros, 3 atletas para lançar, 3 atletas para fazer salto de distância. Então, se digamos assim, se tinha 2, aí o técnico me lançava. Aí chegava lá, eu ganhava das que estavam concorrendo. Então eu fui fazendo peso, vai lá, aí eu ganhava. Dardo, vai lá, eu ganhava. Distância, eu ganhava. Centro de barreira, eu ganhava. Então, eu ia só para juntar ponto, ajudar para o time ser campeão, né? Para o time ser campeão. E eu ia me saindo bem nessas provas, e por isso que eu fazia pentatlo. Inclusive, até como master, né? Eu viajo como master. Você falou aí da master, você foi lá para a África do Sul, foi para a Itália, e para fazer Canadá, para fazer pentatlo. Eu falei, eu gosto, porque agora a minha ideia é divertimento. Saí de uma prova, fui mal, faço a outra melhor, vou fazendo a outra, vou melhorando. E isso, minha filha, estou querendo o quê? Estou querendo saúde para mim, estou querendo saúde, né? Não. E ela foi dispensora da saúde, entendeu? Primeiro, ela sabendo que podia estudar através do esporte. E depois, para melhorar a minha saúde, entendeu? Continuar fazendo. Que legal. Isso que me fez. A senhora se formou professora, a senhora escolheu, né, ser professora. A senhora é formada em educação física, geografia e pedagogia. Isso tudo foi a senhora que escolheu ou foram oportunidades de bolsas que foram acontecendo na vida da senhora? E por que essa vontade de ser professora, que foi a profissão que a senhora mais exerceu? Geografia é porque, quando eu fiz o ginásio, eu era a melhor aluna de geografia, adorava a professora, através dela me entusiasmei e fiz faculdade de geografia. Legal. Uhum. Entendeu? Depois, geografia, o Brasil não dá muito valor para a geografia, dá de matemática e de português. As pessoas falam, mas você é atleta, por que você não faz educação física? Falavam para mim, não faz educação física. Entendeu? Com geografia, um dia tem aula, outro dia não tem. Aí eu fiquei, por isso, fiz educação física. Aí, passei em educação física. E aí, o ministro Gama Filho, ele me chamou para estudar na faculdade, na Gama Filho. Eu falei, eu não quero, já tenho 2 faculdades, mas é a terceira. As pessoas ainda, eu estou querendo estudar na Gama Filho, naquela época era Grana Filho, hoje em dia nem existe mais essa faculdade. E você não vai? Eu falei, não, estou achando que 2 faculdades chegam.
ele me mandou buscar em casa, o ministro. Você vai estudar, assim, na minha faculdade. Você vai... Aí eu fui estudar na faculdade, Gama Filho. E nisso eu trabalhava no banco. Eu trabalhava no banco, agora Itaú, foi BEG, Banerj. E aí eu falei assim, eu vou sair do banco. Isso é o banco. Depois fui ver, né? Digamos assim, naquela época, se eu ganhava R$100 como professora, no banco eu estaria ganhando 500. Meus colegas falavam assim, Aida, como é que pode? Eu falei, é meu ideal. Eu quero ser professora, vou ser professora. E aí houve o campeonato pan-americano em Cali. Pan-americano em Cali. E aí, quando eu voltei, o ministro, eu ganhei terceiro lugar. Aí, quando eu voltei, o ministro falou, aí traz a medalha para mim ver. Me escolheu a medalha, ele falou assim, você quer trabalhar aqui na minha casa? Eu falei, não, senhor, muito obrigado. Ele falou, traga sua carteira profissional amanhã, você já está trabalhando aqui na faculdade de uma fripa de atletismo. Então, as coisas foram acontecendo assim, tá? Lógico, eu correndo atrás, a porta se abrindo, né? A senhora contou agora essa história do ministro, da medalha de bronze. O Pan-Americano foi em 71 em Cali, onde a senhora tirou terceiro lugar. A senhora já tinha passado pelos Jogos, já era uma figura conhecida, né? Talvez até uma figura pública, por isso que o ministro queria que a senhora, enfim, estudasse na Gama Filho e desse aula lá. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, para a gente não perder muito a cronologia dos fatos, e é o que muita gente, né, se interessa aí por essa história da senhora dos Jogos Olímpicos. A senhora se classificou, pelo que eu entendi, acho que no dia 7 de setembro para os Jogos Olímpicos, sem a senhora saber, né? A senhora não estava buscando uma vaga. Os Jogos aconteceriam, acho que no dia 10, a partir do dia 10 de outubro de 64. A senhora, nessa realidade, sem apoio, tendo que estudar, trabalhar, e à noite fazer os treinos de salto, quase que sem estrutura. Quando a senhora soube, né, que a senhora tinha conquistado a vaga e ficou aquela coisa de que a senhora ia, não ia, a senhora não hesitou em pensar assim, eu não vou, eu vou arrumar confusão, não sei como é que eu vou chegar no Japão, é um país muito distante, não vou saber como me virar lá, por essa falta de apoio, né, porque é diferente dos dias de hoje, a gente está aqui, né, no meio do ano olímpico, tudo é muito mais fácil e, claro, o esporte está muito mais estruturado e quem vai para lá tem apoio, ninguém vai pegar um avião sozinho, chegar lá sem saber o que vai fazer. A senhora não hesitou em nenhum momento, tipo, eu não vou para os Jogos, eu não vou me atirar nessa roubada, como se diz hoje? Mas antes de saber que de jogos, existia jogos, existia uma competição, existe até hoje, mas o Brasil no atletismo, entendeu? E do atletismo aqui no Brasil, quem estava tentando isso para ir, era só o 4 por 100 masculino e a Érica no 200 metros. Várias vezes eu tentei aqui até coelho para a Érica, não sei se você sabe o que é coelho. Eu não fiz de coelho para a Érica para tentar um índice no 200 metros, do 400 masculino. Eu não estava cogitada, não. Aí fomos competir no Troféu Brasil, que teve em Santo André, ou São Bernardo, não sei qual das duas cidades. E aí lá eu soltei, né, competindo, 1,65 m. E a Maria Constituição Cipriano soltou em 71. Quando terminou a competição, falando para nós, olha, do atletismo, eles que estavam cogitados tentando isso, eles não conseguiram. Você aí, da com 1,65 m, você conseguiu um índice. E a Maria Conceição Cipriano ultrapassou, ela fez 1,71 m. Vocês duas estão com isso da Olimpíada. E nós pensamos, em todo lugar do mundo, você fez um índice, vai fazer o quê? Você vai treinar para melhorar o resultado para quando chegar na competição, né? Ter uma boa marca. Mas com nós duas não aconteceu isso. Nos obrigaram, como porquê, nem porquê, tentam isso em Minas, no campeonato dessa Minas, já é para Minas. Tentam em Minas na Bahia, nós vamos para a Bahia. Assim, eu sei que tinha que, todos nesses índices que nos obrigavam a fazer, e a Conceição, eu sempre soltei 1,65. E a Cipriano, depois de 1,71, nem 1,65 ela não conseguiu fazer. Aí, quando chega no dia 6 de setembro, eu recebo um recado falando que o Comitê Olímpico tinha nos convocado para a última eliminatória no Sérgio Bar, no Maracanã. Podíamos ir eu na Conceição Cipriano, no Maracanã de manhã,
né? Ficar lá concentrada, almoçar, e às 15 horas seria eliminatória. Essa é a última. Olha que eu já vinha repetindo isso em todas elas. A Cipriana não fez nenhuma, mas eu estava sempre repetindo isso. E aí eu falei para minha mãe, que tinha que fazer essa competição no dia 7, né? Falei com o dia 6. Ela falou, você pode ir. Mas primeiro que vai morar no morro, carregar água, você vai primeiro carregar água, lavar a roupa, encerar o barraco, depois você vai lá fazer essa eliminatória. E aí eu fui, cheguei lá e falei pro meu técnico, né? Falei pro meu técnico, olha, eu vim aqui só para dar uma satisfação. Eu não quero a Olimpíada, nunca fui a Olimpíada, não sei o que é a Olimpíada, mas eu não quero ir. Ele falou assim, ué, mas por que você não quer ir? Eu estou cansada. Ele falou, você não veio para cá se concentrar? Eu falei, eu concentrei, carregando água, lavando roupa, então eu não quero ir para a Olimpíada, não quero saber, não quero ir. Ele insistiu, aí eu e a Conceição fomos saltar. Eu soltei 1,65. Todas as outras vezes eles tentaram 1,68, eu não conseguia, mas 1,65 era isso eu fazia. E a Conceição não mais 1,65, nunca. Eles falaram, e agora como vai ser? Ah, tem que levar a Ida. Se ela conseguir isso, vou ter que levar a Ida. Mas não tem uniforme para ela. Foi na época que falou que não tinha uniforme para mim. Como é que vai ser? Porque a Olimpíada é mês que vem, e os homens só tinha homem na delegação, já está tudo com uniforme, com sapato, com tudo, não tem uniforme para ela, nem tem tempo para preparar isso não. Porque não era uniforme para a senhora, não tinha uniforme para mulheres, que podia ser a Cipriano ou qualquer outra mulher, não havia uniforme para mulheres, certo? Exatamente, Uhum. Exatamente. Aí eu falei, não, eu tenho um uniforme do Ibero-Americano da Espanha. Ah, então vai com esse mesmo. Você vai com esse uniforme, não, você vai desfilar. Porque se fosse o uniforme que eu fui para desfilar. E como foi a Olimpíada, nenhum país, vão todos de uma vez, com as modalidades aos poucos. Uhum. Eu fui com a equipe de voleibol masculino. Aí fomos aqui para Paris, eles foram fazendo um amistoso lá, depois fui para o Japão. Então, eu e a equipe masculina. A senhora chegou no Japão com a equipe masculina de futebol, de voleibol. De voleibol. E outras modalidades já estavam lá, entendeu? Já estava. O voleibol retardou porque foi fazendo história em Paris. Já estavam lá. A diretora estava lá, a dirigente, estava todo mundo lá. E aí chegou na secretaria, tínhamos que encher, né? O formulário, né? Para ir para o alojamento. Quando eu fui ver, todo mundo já tinha ido embora, eu estava sozinha, o japonês pedindo em volta de mim, querendo que eu preenchesse esse formulário, eu não entendia nada. Aí, no fim, uma pessoa pegou a minha ficha e apontou e cantou. Eu falei, a data do meu nascimento. Aí a data do meu nascimento, e meu nome me levaram para o alojamento. E no dia seguinte, eu fiquei chorando, porque eu não sabia que estava a delegação do Brasil, como eu queria tomar café, como eu queria treinar. Então, como tinha muita bicicleta lá, eu ficava andando de bicicleta, bicicleta, te encontrei o alojamento do restaurante do Brasil, né? E aí eu fui lá, tomei meu café da manhã e falei, vamos treinar. Porque dentro da Vila Olímpia tem sempre um estádio, tem um ginásio. Mas falei, vou treinar, mas sem material. Eu cheguei lá, tinha vários atletas treinando, não com 6 técnicos, tinha gente que tinha 3 técnicos, tinha 2, tinha 1, não tinha nenhum. E eles treinando, e eu assistindo, né, chorando. Quando eles acabavam de treinar, que guardavam material, eu via onde os japoneses tinham guardado material, eu ia atrás do japonês, tocava no japonês e apontava por mímica o material que eu tinha para treinar. Eles pegavam, colocavam e aí eu treinava. A senhora chorava, e a senhora relatou isso, inclusive no filme, né, no mini documentário que fizeram da senhora, né, do Pupo, André Pupo, que aliás é muito legal, vou deixar o link aqui no site do Endorfina, nesse post. E aí a senhora também, né, enfim, já disse isso em outras entrevistas, que a senhora chorava, né, com frequência. A senhora chorava de tristeza de estar sozinha? A senhora tinha se arrependido de estar lá? Era um medo daquela coisa toda nova e, né, tudo acontecendo e a senhora meio deslocada?
Eu falei, por tudo. De estar sozinha, não estava saudade da minha mãe, da minha casa, do Brasil. Eu falei, vou pegar uma bicicleta, vou embora, entendeu? Porque como que eu vou treinar, não tem material, competir, não tem material, porque essas coisas todas, então eu começava a chorar. E nisso, na semana, eu comecei a chorar e o Lázaro, o cubano, me viu chorando. O que passa, Brasil? Eu falei, passa tudo, porque não tem material para competir. Né? No sapato de quero para competir, eu não tenho material para competir. E estava na semana da competição. Aí ele me levou numa loja, lá nessa loja eu tinha direito, eu ganhei a bolsa, o sapato de prego e o tênis. Aí pegou a relação do Brasil, não tinha posto meu nome, eu tive que devolver tudo. Aí quando continuei a chorar, como é que eu ia competir? Aí me levaram numa outra loja. Ganhei tudo, não ter que devolver. Aí o dono da loja ficou com pena de mim, que eu estava chorando. Aí falou, eu te dou um sapato de sprinter de corredor de 100 metros. Salto em altura, depois de impulsão, são 4 pés na frente e 2 no calcanhar. Eu falei, olha, eu vou com esse sapato. De sprinter de corredor de 100 metros, então eu competi de tênis ou descalço. Aí eu peguei. Aí, na regra da competição, eu perguntei ao dirigente, como é que vai ser? Como que eu vou... Eu tinha um calendário, quando vai ser? A competição é amanhã. Como que eu vou para a Vila Olímpica, no estádio que estava na Vila Olímpica? Ele falou, vai aparecer um jipe e vai te levar. Apareceu esse jipe me levou. Aí eu chego lá, me deixou. Não tinha nenhum dirigente a quem a senhora pudesse recorrer? Não. Dirigente brasileiro, nada. Aí eu falei, agora o que eu faço? Aí eu entrei, né, dentro lá. Sorte minha, eu conhecia a Diana do Canadá e uma outra até do outro país que eu não lembro. Elas estavam com técnico. Então, aonde elas iam com técnico, eu ia atrás, disfarçadamente, né? Eu ia atrás. Eles entraram numa sala e entrei. Nessa sala tinha os bancos laterais, um painel no meio, painel com número. Eu vi o técnico chegava, adicionava um botão, aí a luz piscava, correspondente ao número da blusa da atleta. Aí eu lembro, por isso que o meu uniforme veio 22. Aí eu lembro que o meu número era 22. E aí eu fiz a mesma coisa, né? Acionei lá o botão, e aí o 22 piscou. Eu falei, então, respondi chamada. 22 piscou. Depois disso, veio um dirigente, perguntou, ela que não tinha técnico. Aí veio um dirigente e perguntando alguma coisa lá para os técnicos. Todos os técnicos falaram que não. Ele me perguntou, eu também falei que não. Até hoje eu não sei o que fui perguntado. Né? Aí vamos para competir. O local de salto de altura nós chamamos de leque, o lugar que faz salto de altura. Aí divide os atletas, vai para no leque, o outro vai para o outro lado. Aí eu fui. E para ir para a final, eu também conheci mesmo. Para ir para a final, eu tinha 1,70. Eu falei, meu Deus, me traz 86 vezes, 1,68, não consegui. Mas eu estava com tanta raiva que eu falei, eu vou conseguir 1,70. Nem que eu me quebre toda, eu vou conseguir esse 1,70. No momento ali do salto, a senhora estava com raiva. Exatamente. A tristeza ficou guardadinha ali e a senhora falou, agora eu vim aqui para isso, o estádio lotado, né? Ninguém ali torcendo pelo Brasil. Aí eu falei, eu vou fazer esse 1,70, eu vou para a final. Preocupada com esse Brasil que eu deixei lá para trás, esse Brasil que estava aqui, ninguém me deu apoio. E aí eu fiz 1,70. Mas eu fiz 1,70, mas eu torci o pé. O que eu falo? A pessoa do ruim pro bom também se machuca. Que aqui no Brasil é uma caixa de areia que eu caía, um buraco cheio de areia. E lá não, era no colchão. Entendeu? Diferente. Aí eu torci o pé. Aí quando eu torci o pé, eu falei que eu tinha que ir embora para ir para a final. Eu falei, como é que eu vou embora daqui para ir para a final? Como é que vai ser? Estádio lotado, eu rodei o estádio todinho, não vi uma bandeira do Brasil. E eu falei, como é que vai ser? Pé machucado, sem comer, como é que vai ser? Aí dentro do estádio tinha um restaurante, aí eu entrei. Aí eu apontei, chuchu com camarão. Lembra que eu tinha cozinhense, aí eu dei os iens e levaram os iens todos. Eu fiquei devendo, paguei demais, não sei. Aí nisso a amiga Dina Cobian, com outra cubana, me viu montando. Aí
E eu falei que tinha acontecido. Aí o médico de Cuba veio e fez uma botinha de esparadrapo no meu pé para ir para a final. Aí que eu voltei para ir para a final. Mas na final, eu estava saltando, né? Começou tudo novo, né? Saltando. Depois que eu tive 74, sabe o que me deu assim um frio, uma moleza? Eu falei, não aguento mais. O psicológico foi embora. Eu falei, me chamava, eu ia para o salto, depois de 74, mas não tinha condição psicológica para saltar. Entendeu? Ali eu tinha acabado tudo. Aí eu fui. E depois, até ali, em 74, eu estava em terceiro lugar. Porque a Rússia ficou em quarto, ela pulou sempre de segundo e terceiro. Eu pulei todos de primeira. Mas eu nem sabia que lugar que eu estava, chamado do Cobacaba de Nolé, eu estava indo para saltar, entendeu? Aí quando terminou, eu digo que eu fiquei em quarto lugar. Aí quando eu estava na Vila Olímpica, os atletas vão entrar no ônibus para a Vila Olímpica, a minha ficou na Vila Olímpica. Cheguei lá, uns colegas lá do Brasil, os atletas, não sei qual modalidade. Como é que foi? Eu torci por você. Vocês torceram. Então não tinha nem televisão, não tinha nada. Torceram muito. Que lugar foi o quarto? Aí eu falei, quarto lugar. Como é que você dá uma dessa, ficar em quarto lugar? Ficar espantado assim comigo. Quarto lugar. O futebol foi eliminatório. Né? João Pessoa, Nelson Pessoa, que era do hipismo, né? Pensou que medalha de ouro. Não conseguiu. O basquete estava vindo de um bicampeão mundial. Não conseguiu medalha. Daí eu fiquei em quarto lugar. Não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu falei, agora eu quero ir embora para o Brasil. Não vou esperar a Olimpíada terminar. Eu falei, quero ir embora, quero ir embora. E quando eu cheguei, os japoneses me perguntavam o que eu achava do Japão, né, das pessoas, se eu gostava do japonês. Eu falei, não, eu não gosto de vocês, porque vocês são maus. Eu conheço vocês através de filme, e vocês estão sorrindo e metendo a faca no outro, sorrindo, então eu não gosto do japonês por causa disso. Aí, quando terminou a Olimpíada, me perguntaram. Eu falei, não, agora não, vocês são sociais, vocês são um povo unido, agora estou com outra impressão de vocês. Eu vou terminar a Olimpíada, inclusive, entendeu? Aí o futebol desclassificado, né? Quer dizer, eu fui com voleibol e retornei para o Brasil com futebol. Aí, quando chegou no Galeão, no Rio, aí Corbélia de Flores. Aí queriam o carro do Corbandeiro me passear. Eu falei, eu não quero nada disso. Não quero, precisei disso tudo antes. Ninguém me deu. Inclusive, teve um técnico, eu não vou falar o nome, no dia do embarque, falou, minha filha, você vai. Mas você sabe que você não vai para a final, né? Você não vai para a final. Tem dois estádios. Um na eliminatória, outro para a final. Você vai participar só desse eliminatório. Ele não sabe como me ajudou falando isso. Ajudou muito. Ele não sabe como me ajudou falando isso. Como que eu não ia conseguir. Eu adorei falar isso. Me ajudou muito como que eu não ia conseguir, entendeu? E até competição também, quando tinha Rio e São Paulo, na rivalidade, né? Rio e São Paulo, aí eu chegava lá e dizia, Aida, você vai perder para a fulaninha de tal, falava o nome da jogadora, da atleta que eu ia falar, porque ela fez isso, fez aquilo outro. Eu falava assim, olha, ela tem duas pernas como eu, dois braços, entendeu? O negócio é na pista. Agora lá que tem que encostar para ver se dá. Eu falava assim, não, para eles, os dirigentes. Mais de um falavam assim, para mim. A fulaninha tá bem, meu pai. Mas eles me ajudavam falando isso. Né? Aquela raiva que me dava, aquela gana que fazia que... Ô, dona Aida, a senhora ficou... A senhora se sentia realizada com cada medalha, cada título, cada recorde que a senhora saltava? E a senhora ficou satisfeita consigo mesma depois desse quarto lugar numa condição, né, que a senhora acabou de relatar aí, completamente desconfortável, para dizer o mínimo? Não, eu sempre queria mais, né? Ficar em quarto, né? Vamos brigar para chegar se vou chegar em primeiro, não sei, mas vamos brigar. Se tiver a oportunidade de outra Olimpíada, vamos brigar para chegar em primeiro, né? Eu sempre queria mais. Claro, porque quando teve o resultado, depois então, né? Que deu que tá na televisão, eu não tinha tempo para nada, né? Porque o Brasil ainda salvou a pátria, aquelas coisas todas, né? Aí dá incentivo, né? Motivo, né? E eu continuei treinando, né? E aí fizemos para a nova competição. O pentatlo. Mas eu quero saber agora do pentatlo, mas
a senhora tinha que estudar, trabalhar e praticar o salto. Dentro da vida da senhora, uma atleta olímpica que chegou a ser 4ª colocada no mundo, o esporte naquela época, na vida da senhora, ele tinha um peso muito grande? A senhora passava o dia inteiro pensando naquilo? Era uma coisa que a senhora vivia como são os atletas hoje, né? Que os atletas que mesmo que não sejam profissionais, mas que vivem, que vão para uma Olimpíada, eles vivem o esporte, né? Do primeiro momento do dia até a hora que eles vão dormir, muitos sonham com isso. O esporte tinha um peso importante na vida da senhora, ou a senhora estava preocupada e entretida em, claro, né, seguir os seus estudos, trabalhar, fazer o seu dinheirinho, e o esporte também estava ali como uma coisa importante da sua vida, mas não talvez a mais prioritária, porque não te dava dinheiro, ela te dava uma oportunidade de estudo e de trabalho. Qual era o peso do esporte na vida da senhora nessa época? A esporte nessa época era tudo, porque ela fazia a faculdade de manhã no Rio, né? Eu vinha para Niterói, trabalhava no banco, retornava para o Rio para treinar. Eu não sei se eu tinha tempo de almoçar. Não tinha, porque tinha bandejão na faculdade, mas eu tinha horário para chegar no banco. Saía do banco às 5h30, voltava para o Rio para treinar no Botafogo. Fiz uma sequência, eu falei, minha filha, se eu não fizer assim, não vou vencer na vida, não. Vou trabalhar, estudar e treinar, e trabalhando, e estudando e treinando, e fui. Porque eu sabia, só tinha que saber dividir as coisas, né? E eu pensava sempre nos meus pais, entendeu? Eu falei, meus pais, o que eles não me deram, eu vou dar para eles em dobro. Porque no fim fui eu que, praticamente, amadureci meus pais, que criei eles, né? Na casa, foi morar para casa, comigo, entendeu? Eles não puderam me dar antes, né? Eu não quis, a ignorância. Eu dei tudo para eles depois, entendeu? Eu tinha preocupação com eles, com meus pais. Eu falei que eles têm que melhorar de vida para trabalhar para que isso aconteça, entendeu? Quando a senhora volta de Tóquio e recusa o desfile no carro de bombeiro e é super assediada e procurada pelos meios de comunicação, jornais e tudo mais, aquilo com certeza mexeu com a senhora, né, de alguma maneira. Como é que essa experiência até então, né, da vida da senhora que culminou naquela época com esse fato memorável, como é que isso impactou na vida da senhora daí para frente? É uma coisa que a senhora, marcou muito a vida da senhora naquele momento, né? Foi uma coisa que estava constantemente, impactando a vida da senhora? Exatamente. Tanto que eu faço esporte até hoje, né? Eu sempre falei, eu tenho que saber dividir, mas eu não posso parar de praticar esporte. Eu tenho que praticar, entendeu? Praticar esporte. Eu não fui no voleibol, que é um esporte que eu gostei até hoje, que naquela época negro não fazia voleibol. Não era permitido. Eu lembro perfeitamente, eu treinando no clube, no Botafogo Atletismo, chegou uma menina mais nova do que eu, chorando porque foi para fazer voleibol, falou, negro não faz voleibol. Você tem que ir para atletismo, não era um negro pertence. Tanto quando eu comecei a competir, que eu via fora do Brasil, muita gente branca, falando atletismo, porque aqui no Brasil, quem pratica atletismo é pobre e preto. Pobre e preto. Quer dizer, nos outros países não. Nos Estados Unidos, então, todo mundo pratica pobre, rico, branco, entendeu? Mas aqui no Brasil, você tem atletismo. Pessoal, não, como eu falava, não vou me cansar. A primeira competição que eu fui, vamos aquecer. Eu falei, não, isso é muito ruim, você vai me cansar. E na hora do salto, lá, vou para lá. Quer dizer, a mentalidade era isso, que vai me cansar, O voleibol tem a bola, é para atletismo. Quer dizer, então, o atletismo no Brasil, eu falo que atletismo no Brasil é primo pobre. Eu lembro que no Pan-Americano de Cali, no Pan-Americano, Olimpíada, quando o país chega, a equipe que chega, assim, voleibol, natação, é obrigada a hastear a bandeira do seu país, né? Tem um lugar que fica de bandeira. Eu sei que quando nós chegamos, atletismo, nós chegamos junto com a equipe de natação. Aqui com o hasteamento da bandeira. Quando nós chegamos no nosso quarto, eu não sei da ginástica, no nosso quarto de atletismo, nós não tínhamos cama. O quarto é assim vazio.
E aí, eu era capitão da equipe. Aí, você não vai hastear a bandeira? Eu falei, vou hastear a bandeira, vou dormir no chão? Não, aqui ninguém vai hastear a bandeira, não. Nós vamos procurar cama para a gente dormir, que tem que competir. Uau. Então nós não vamos, não. Entendeu? E nós não fomos hasteando a bandeira, porque naquele momento não tinha como. Ficamos lá caçando cama, colchão, roupa de cama, tudo dormir. Isso foi em Cali. Primo pobre. Que eu falo para atletismo, mas é o primo pobre do esporte. A senhora, nessa época, né, para emendar esse assunto, a senhora chegou a entrar em conflito com os dirigentes, com a confederação, enfim, eu não me lembro agora o nome do órgão que tomava conta dos esportes olímpicos naquela época, não era Comitê Olímpico, né? Eu não me recordo aqui agora, enfim. Mas a senhora com toda essa força, né, essa vontade, essa raiva que a senhora tinha de enfrentar os desafios quando alguém a desafiava, e a vida talvez desafiasse a senhora, né, negra, pobre, enfim, lutando, né, mulher, numa época onde as coisas com certeza eram piores em vários aspectos do que a gente está hoje, né? Infelizmente a gente não está num cenário ideal para os negros, para os pobres, para as mulheres. Mas a senhora chegou a enfrentar de alguma maneira, ter alguma história que a senhora se recorda que a senhora foi lá e protestou e bateu na porta lá do dirigente, que provavelmente era um homem branco, com dinheiro e tudo mais, para protestar contra essas situações? Um sul-americano do Peru, um colega meu passou mal, procurando um médico da delegação. Ele estava na ruína dos Incas, passando com a família. Aí de lá, eles pediram uma carta para Brasília, eu não lembro quem era a educação, eles pediram uma carta para Brasília com o meu leito de Niterói, entendeu? Falando, relatando o que tinha acontecido. Aí passou um tempo, eu vim da faculdade, esse médico chegou para mim e falou assim, aí, assina esse papel. Eu falei, assinar em branco? Escrevi minha assinatura, toma, olha aqui meu livro. Ele falou, então foi você? Eu falei, o quê? Ele falou, foi você que por causa de você eu não vou viajar mais, né? Fui cortada da delegação, porque aconteceu no Peru. Eu falei, ainda bem, né? Que ouvi isso, ainda bem. Isso foi no sul-americano. E em Munique, em 72, eu tinha feito o índice, eu estava convocada, era capitã da delegação. Bom, aí no programa, não sei se eu falar, se era da tua época, Flávio Cavalcante. Aí fui no programa, nem foi no programa dele, foi no programa dele. Eu sei que eu cheguei lá, eu não falei, ele que perguntava. É verdade que no Japão aconteceu isso assim com você? Ele perguntou, eu falei, Antes, eu estava convocado para uma delegação. No dia seguinte, eu fui cortada da delegação, entendeu? Meu nome cortado. Aí eu fui para o dirigente e falei, olha, vocês me cortaram por causa da entrevista que eu dei. Mas se eu tiver que voltar, eu vou dar a entrevista novamente. Você pode me cortar, entendeu? Eu não vou viajar. Agora eu vou sempre falar a verdade. Então eu sei que os dirigentes, eles me engoliam, mas se gostassem de mim, não. Quando eu ia dar a entrevista, eles sabiam, eles falavam, o que você vai falar? Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Eu falava para meus colegas, nós fazemos esporte individual, gente. Então, o dirigente para viajar precisa da gente. A gente tem que fazer isso. E melhorar o seu resultado. Entendeu? E é você. Eu lembro também, num estudo americano no Equador, era assim, banana assada no café, banana cozida no almoço, banana assada na janta. Eu falei, gente, isso não está certo. Isso não está certo. Os dirigentes falavam que eu era atrevido. Isso não está certo. O dirigente no hotel lá, tudo comendo. Eu falei, gente, nós almoçamos banana, mas nós não vamos jantar banana, não. Vocês me acompanham, vamos lá no hotel onde estão os dirigentes. Aí fomos para lá. E que bom, vocês estão aqui me visitando. Eu falei, nós vamos comer, vamos com fome. Nós vamos competir, nós temos que alimentar bem. E não é banana de manhã, à tarde, de noite, nós jantamos. E dali para frente, a nossa alimentação foi outra melhor. E eu falava, gente, quando eu estava cansada do atletismo, eu falei, gente, atletismo, esporte individual, vocês têm que ver o que é melhor que a equipe. E tudo vai melhorar. Vai melhorar seu resultado, você vai ficar feliz e o Brasil fica agradecido com você, com a mão de pé. Tem que fazer isso. E eu sempre fiz. Quando
dei um convite que eu ia casar. Ah, que pena, você vai parar, você vai casar como atleta, como amiga. Até tinha uma colega, outra assim, que namorava, dizia que questão do namorado, namorada, e pedir conselho, e eles falavam sempre assim, entendeu? Mas tem que ser assim, no esporte individual, depende da gente. Essa Olimpíada, o quarto lugar na Olimpíada ainda de 64, deu para a senhora algum dinheiro de alguma maneira, nem que se fosse indiretamente? Dinheiro não deu dinheiro. O que deu foi, como eu falei, né? Adquirir bolsa de estudo, né? Para me estudar, para me crescer, para melhorar. Porque e depois que eu vim até de Tóquio, aliás, alguém me ofereceu os empregos assim, né? Como que eu disse assim? Vai trabalhar assim, né? A pessoa sai daqui, você vai embora. Eu pedi umas coisas assim. Eu falei, não, eu quero estudar, eu quero ter emprego através do meu esforço. Não quero nada assim, de graça, não. Aí você não quer trabalhar na CBD, que naquela época não existia, tinha a federação de esporte, mas não existia a confederação. Então, de esporte, isso mesmo, CBD, isso aí, entendeu? Aí eu fui convidada, eu falei, não. Eu não falei que não, eu falei que muito obrigada, ainda não está na hora. Quero estudar primeiro, eu só falava assim. Entendeu? Bom, quando que surge a oportunidade, quando que a senhora então consegue se classificar para a segunda Olimpíada da senhora, no ano de 68, no pentátulo? Que aí muda completamente, quer dizer, né, é uma mudança radical de quem está só saltando, vai fazer agora o pentátulo, né? Mas antes de 68, no Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá, eu fiz o pentatlo. Mas como que eu fiz o pentatlo? Eu fui lá para ver falta altura. Aí o dirigente falou assim, ele quer fazer o pentatlo? Eu falei, quer. Aí eu lembro que a menina da Venezuela falou assim para mim, Aida, você praticou no seu país? Eu falei, não. Eu pratiquei falta altura, eu quero fazer pentatlo. Oferecido, eu vou fazer pentatlo. Você tem que voltar para o Brasil, praticar para depois fazer pentatlo. Eu falei, não, mesmo, ofereceram, eu vou fazer pentatlo. Aí, quando estava na última prova, que agora no pentatlo, a última prova, agora não, é 800 metros. Naquela época, a última prova era 200 metros. Quais eram as modalidades que eu fiquei confuso aqui? Eu fiz pentatlo e epitatlo, né? Pentatlo são 5, epitatlo são 7. No pentatlo, primeira prova é centro de barreira, arremesso de peso, salto de distância, num dia. Tá? Aí no outro dia é salto em altura de 200 metros. 200 metros fechava, era a última prova. A gente chamava assim, chamava de prova combinadas, né? É o pentatlo. Aí eu fiz o pentatlo, aí, como eu estava falando, a última prova do pentatlo era 200 metros. Quando eu fui caminhando, né, passada de bloco, o gente falou assim, ainda, se você fizer um bom resultado nesse pentatlo, vai ganhar medalha de bronze. Eu falei, medalha de bronze? A altura. A ciclana também foi no Pan-Americano, né? Ela saltou altura, saltou pentatlo. A altura não sei naquele lugar que eu fiquei, mas eu gostava muito de pentatlo, é muito divertida essa escola. Aí eu fiz e fiquei em terceiro lugar. Aí a senhora teve uniforme, a senhora teve estrutura a partir do que houve em Tóquio. Teve isso tudo. Só que além do pentatlo, não, aí foi já em Cali. Em Cali, em 71, que além do pentatlo, de gente queria dar centro de barreira. Eu falei, gente, a prova de um detesto. Eu olhava assim, aquela barreira crescia. Eu sei que no pentatlo tem essa prova. Mas ele disse, salto de altura, mas você tem que fazer. Eu falei, mas quer fazer por quê? Porque esse dirigente quer, outro dirigente quer. Era tudo militar. E eles querem. Tá? Aí no dia da prova do centro de barreira, eu fui treinar. Eu tinha que estar lá, comer, dormir e treinar, né? Aí eu fui treinar. Quando eles vieram me buscar para me competir de centro de barreira, eu estava chegando de treino. Eu falei, eu fui treinar, gente. No Brasil eu não tenho tempo de treinar como eu tenho aqui. Claro. Né? Vou fazer o pentatlo, então eu tenho que fazer. Aí eu fui para o estádio, chegou lá, estava lá escrito dos Santos, barreira, raia 3, eu estou lá sentada. Né? A barreira não estava vazia lá. Eles me pesquisaram. Aí um jornalista, olha, barreira, não está vendo aqui sentada aqui, como é que eu estou lá? Eu estou aqui, vou fazer o pentatlo. Aí o dirigente falou assim, você não quis fazer barreira. Você não vai ganhar medalha nenhuma.
Quem tinha a medalha clandestina já ganhou, foi a Silvinha e Nelson Prudêncio. Você não vai medalha nenhuma, não, então, por que você vai fazer pentatlo? Eu falei, não, eu quero fazer pentatlo. Para você também é um dirigente. Ele não sabe que ele me deu força, né? Olha. Daí eu fui, aí falava assim, aí se você der resultado X, você vai ganhar terceiro lugar, em Cali, né? E quando você chega de uma corrida de 100, 200, você vê seu resultado. Aí, quando eu cheguei, o resultado de todo mundo, menos o meu resultado não apareceu. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu fui, parquei o carro sentado. Quando veio ver o resultado, eu fiquei em terceiro lugar. Aí fiquei em terceiro lugar no pentatlo. Que legal. Em Cali. Que legal. Entendeu? E isso... Tanto em Tóquio quanto nessa experiência de Cali, que a senhora já citou algumas vezes, e mesmo nos Jogos de 68, no pentatlo, que a senhora foi 20ª colocada, esses dirigentes, essas pessoas, a senhora não precisa citar nomes, né? Ou mesmo outras pessoas que por algum motivo desacreditaram da senhora e sem querer estavam estimulando a senhora, né, com essas negativas e com essas mensagens ruins que estavam passando. Essas pessoas, em algum momento, alguma delas, pelo menos, reconheceu e acabou mordendo a língua, né, também como se diz, e depois veio elogiar a senhora e tudo mais? Exatamente, aconteceu com vários delas. No pentatlo, então, no México, eu estava treinando, já tinha técnica, né? No México tínhamos 4 mulheres de delegação, nas Olimpíadas do México. Era eu, Marquetinho no pentatlo, Maria Consuelo Cipriano no salto à altura, a Irenice Rodrigues no centro, e a Lúcia Faria no hipismo. Nós éramos 4. Entendeu? Ela no hipismo e nós no atletismo. E eu no pentatlo, vamos treinar, né? Elas acabavam de treinar, como eu de pentatlo, eu estava treinando até mais tarde, estava treinando. Aí quando eu acabei de treinar, chegou um jornalista e falou assim, ainda passa uma barreira para eu tirar uma foto. Eu falei para o técnico. E eu tô fria, eu parei, eu tenho que me aquecer. Mulher não tem distensão. Aí quando eu fui na primeira barreira, eu caí. Estourei. Joelho. Aí me pegou no colo, me botou no carro, falando, não falar nada com ninguém. Me botou no carro, levou para a Olímpica, lá para a Olímpica, me botou no quarto. Aí o médico veio e falou, ó, impressão para ela já era. Aí fui para o hospital dentro da Vila Olímpica. Agora eu sei que era ardóide, foi botar um barro no meu joelho. Eu falei, eu vou competir. Você não pode competir. Eu vou competir. Você não pode. Eu falei, eu vou competir. Então, assina um termo de responsabilidade. Eu assinei esse termo. Que a primeira prova era a barreira, né? Sem barreira. Aí, quando eu cheguei para aquecer, aí veio um médico de lado e disse, gente, se você se aquecer, você vai cair na mesma hora se aquecer. Você vai passar sem... Então, cada prova que eu fazia, eu tenho um repórter de jornal, cada prova que eu fazia, o médico estava do meu lado. Eu terminava 5 barreiras, o médico estava do meu lado. Já ia para lá botar argila. Então, cada prova que eu fazia, entendeu? O médico sempre do meu lado. Aí eu fiquei em 20º lugar, depois eu dizia que eu ainda bati o recorde sul-americano. O resultado meu foi horrível, difícil, entendeu? Mas eu falei, 4 anos, treinando, estudando, trabalhando, não vou competir. Claro, é o momento da senhora, né? Assim, né? E essa segunda Olimpíada no México foi bem mais prazerosa, né? Mais fácil de entender a língua, a senhora já estava mais experiente, a senhora já estava numa outra modalidade com outras mulheres. Enfim, foi um contexto completamente diferente de Tóquio. Diferente de uma maneira, não sei se vocês sabem, em 68, entendeu? O mundo todo, os estudantes estavam em guerra. Então, o ano que nunca acabou, 68. Né? Teve protesto nos Jogos Olímpicos, eu lembro que eu vim do treinamento no Maracanã para ir para Niterói, tive que largar no Largo da Carioca, e aquelas polícias botando, né, bomba em cima da gente, para chegar para pegar a barca no desespero. Nesse mesmo ano teve universitário, eu fui na Bahia, em 68. Aí estavam buscando para os alunos cheios, os colegas, né, dos universitários, sobe na mesa, não deixa a gente comer. E quando chegou lá, nós não podíamos sair dentro da Olímpica, entendeu? Aí eu tive que sair
um técnico, ele pediu para ir no aeroporto. Chegou lá, um tiroteio, tinham que dormir atrás do balcão do aeroporto, no México. Mas foi essa outra confusão toda, entendeu? Que houve em 68. Foi um ano... Foi o mundo todo, quer dizer, eu sofri isso no Rio, sofri na Bahia e sofri no México. Eu falei, a 72 talvez fosse melhor, não me deixaram ir, né? Não deixaram a senhora ir? Aí eu não fui. Porque me cortaram, né? Tá. Eu fiz o índice, já estava inscrita, né? Depois me tiraram. Talvez. Não, mas lá também teve aquele negócio de judeu, né? Lembra? Negócio de judeu que estava que mataram. Isso, o atentado, Dona Aida, o que a senhora acha, né? Agora fica talvez bem mais fácil olhando aí para todos esses anos e todas essas conquistas. O que a senhora tinha que fazia, né, e que fez com que a senhora se diferenciasse, não somente das outras mulheres aqui no Brasil, as atletas que competiam com a senhora, mas também no mundo, ao ponto de ter resultados tão expressivos como esse bronze, né, em Cali, o quarto lugar, óbvio, na Olimpíada de 64. O que a senhora tinha que talvez desse essa grande diferença para grande parte das outras competidoras? Eu acho que eu tinha só habilidade, eu acho, né? Eu digo, habilidade, só pode ser, né? Não tem outra coisa. Porque da minha família ninguém praticava esporte, nunca praticou, ninguém, né? E eu fui, né? E quando lá meus filhos, eu fiz questão de praticar, eu sou técnica de natação. Então, meus filhos com 4 anos de natação. Não quer natação? Então vai para vôlei. Não quero vôlei, vai fazer judô, não quer judô. Mamãe, eu não quero isso. Vai tendo outro, meu filho. Talvez você goste de outro esporte. Vamos para fazer outro esporte. E eu não levava meus filhos, os filhos de vizinho, eu catava os filhos de vizinho para levar junto, para praticar esporte, entendeu? Os pais não estavam nem aí, eu que matriculava, eu que levava. E o que motivou a senhora a ter uma carreira tão vitoriosa, tão extensa e prolífica no esporte, até o momento em que a senhora deixou de fazer o esporte competitivamente? O que motivava a senhora? Era poder dar uma vida melhor para sua própria família depois do casamento? Era poder dar uma vida melhor para os seus pais? Exatamente. E com certeza valeu a pena, né? Foi tudo isso. Tudo isso que eu fiz, para melhorar, valeu. Valeu, estava bem. Bom, caminhando já mais para o final aqui da nossa conversa, dona Aida, a Valesca, né, a Valesquinha, ganhou ouro em Pequim, no vôlei. Ela foi 4ª colocada em Atenas, né, em 2004. Eu imagino que para um pai isso já é uma emoção enorme, né? Para uma mãe como a senhora, para um pai, que eu digo, um pai ou uma mãe, para uma mãe com o histórico da senhora, né, e a Valesca, claro, né, deve ter ouvido essas histórias, a Valesca, a Patrícia e o Sérgio devem ter ouvido essas histórias aí muitas e muitas vezes, vindo enfim, da senhora mesmo. Eu imagino que deva ter sido uma emoção muito grande ter uma filha como a Valesquinha ainda joga, né? Tão boa, com tanto destaque, claro, com uma medalha olímpica, né? Como é que a senhora reagiu a essa carreira dela, principalmente esse 4º lugar e depois o ouro na Olimpíada seguinte? Fiquei contente, como toda mãe, né? Mas quando chegou em 4º lugar, eu falei, olha, eles estão empatados. Eu estou em 4º lugar, vocês 4º lugar, estão tudo igual, tudo em 4º lugar. Aí depois, quando ela tirou o 1º lugar, né? Eu quase ali em 1º, eu falei, felicito, né? 1º lugar, sua mãe está contente. Mas eu sou uma executiva, seu esporte é coletivo. A senhora teve em Atenas ou em Pequim para acompanhar? Não? Não tive não. Em Pequim, inclusive, foi uma época minha filha que mora nos Estados Unidos, ganhou um neném, eu estava lá, né? Nos Estados Unidos, tem que alguém, não tem a licença maternidade, não tem nada, aí eu estava lá nos Estados Unidos.
Ela veio, depois ela foi lá no meu encontro lá. O neto da senhora nasceu lá, filho da Patrícia? Não, porque eu arranjei para de estudo para mais de 10 garotos estudar nos Estados Unidos. Na época eu arranjei para a Valesca, tinha 17 anos, eu mandei a documentação dela, ela não quis ir, nem o técnico quis. Mas depois eu arranjei para outras. Aí a Patrícia, com 16 anos, ela tinha assalto, né? Foi assaltada, estava vestibular, sendo assaltada na rua, com menina do colégio, quando ia treinar. Aí um ex-aluno meu da Gama Filho, ele perdeu os pais, foi lá para casa. E depois, agora, ele ficava nos Estados Unidos. Ele me liga e fala, professora, a senhora não tem ninguém aí, sua filha para voleibol, aqui no Havaí, eu já conheci o Havaí. Eu falei, não. Aí a Patrícia ouviu, tá no viva voz. Ah, mãe, tem sim, eu vou. Eu falei, você não vai, você fala inglês, você não vai, Patrícia. Eu vou, você não vai? Então tá, você vai. Aí ela foi para o Havaí. Depois eu fui para jogar voleibol master na Las Vegas. De Las Vegas eu fui até o Havaí, né? Já conhecia, toda vez de férias. Eu falei, Patrícia, mamãe arranha para você em Miami, Chicago, Nova York. Havaí é muito longe, mamãe. E ela falou assim, mamãe, se for para essa cidade de Chicago, Miami, tem muito brasileiro. Eu não vou aprender a falar inglês. Aí eu tinha já com uma menina que eu arranjei, já estava já em Oklahoma. Né? A Bárbara estava fazendo, eu estou até terminando a faculdade de Oklahoma. Falei, tá, Patrícia, então vai para Oklahoma. Aí ela foi para Oklahoma, né? Fez a primeira faculdade, ela começou direito, ela não quis direito de educação física, fez educação física, escolhe o que você quer, Patrícia. Não? Aí fez marketing há 25 anos atrás, isso, eu falei, Patrícia, voltar para o Brasil, não arranjar emprego, disso aqui não tem. Aí quando terminou, fiz a pós, aí comecei, mamãe, eu quero fazer contabilidade. Eu não tenho dinheiro para dar a faculdade, não. Aí ela já bancou a faculdade, estava isenta de algumas matérias, né? E eu e meu marido batendo casa e comida, e ela fez contabilidade, né? Está lá há 26 anos, casou com um colega da faculdade, entendeu? Tem 3 filhos, mas velha com 13 anos, e está lá nos Estados Unidos. Muitas garotas que eu arranjei voltar para o Brasil, umas casaram com americanos, casaram com venezuelana, a Patrícia minha filha casou com boliviana, entendeu? Arranjei para Bélgica. Esses jogos que eu vou de master, as pessoas pedem, entendeu? Para jogar voleibol. Tem que ter até 19 anos e segundo grau. Se não souber falar inglês, não tem problema. Primeiro 6 meses, lá só para estudar inglês, depois escolhe a faculdade que quer fazer. Então, recebe mais de 10 garotos. Que bacana. Qual deles que parece mais com a senhora? Qual dos 3? Todo mundo fala que a Valesca vai ser mais comigo assim, na modalidade, porque todos que fizeram esporte. O Marcelo, ele conseguiu a seleção carioca. A Patrícia conseguiu a seleção carioca. A Patrícia, então, é que mais reclamava. Mas de qual modalidade, desculpa? De vôlei. Voleibol. Que legal. Voleibol, todos os 3 voleibol. E aí a Patrícia é mais que mais reclamava, entendeu? Mamãe, eu estou com dor na perna, dor no olho, papai, você é preguiçosa, Patrícia. Porque era assim. O Valesca pegou a seleção, né, digamos assim, a carioca, né? Aí o que eu fazia? Antes de comer ir para treinar, eu dava uma base para ela, entendeu? Tendo jogador que falava, ainda quando pegar a menina para viajar, para isso, eu tinha melhor preparo físico. Eu falei, eu preparei antes, mas não está só assim, não está me afirmado, até onde pode ir, entendeu? Mas todos os 3 pegaram. E todos os 3 na natação também, o esporte mais concreto, né? Por isso, eles fizeram natação primeiro, com 4 anos para natação. Depois, na natação, já estava matriculando, porque eu, marido, trabalhando fora, ficava em casa com empregada, quer dizer, então, não podia ficar suaves, não, tinha que dar atividade. Ô, Danaída, a senhora tem 4 netos já, né? Eles... Qual é a idade do menor e do maior? O maior, os 2 maiores, né, do meu filho aqui tem 13 anos e da Patrícia nos Estados Unidos tem 13 anos. E o menor tem 8 anos, que da Patrícia tem 3 filhos. Eles já têm essa noção do histórico da senhora ou para eles é só a Valesca? Não, eles têm noção, porque a mãe dele obriga eles a acompanhar, de me ver, e ela pede, né, em 2019, eles vieram ao Brasil, né, as crianças não conheciam o Brasil, vieram no Brasil, adorou o Brasil,
E lá também, isso por 4 anos, eu ia lá, tem que natação, vontade de fazer natação. Fizemos natação, fizemos basquete, mas lá é mais futebol, desde 4, 5 anos de Entendi. futebol. Então todos os 3 jogam futebol. Que legal. A menina também faz futebol, né? Faz futebol. A menina fez balé, fez sapateado, agora também está no futebol. E ela mora em Oklahoma e vão jogar em Chicago, vão jogar em Las Vegas, vão jogar em várias cidades lá. Eles saem para jogar 16 horas de voo, de carro, aliás, 14 horas. E quando eu vou para os Estados Unidos jogar voleibol em Las Vegas, outra cidade, a Patrícia vai e leva as crianças. Eu lembro que ela, de lá para Las Vegas, são 22 horas. Ela sai, pernoita no Novo México, depois vão Será que algum deles leva jeito pro salto em altura? A menina dela do meio, ela é veloz e é explosiva. Tem que dizer lá na escola dela, né? De quem que ela é neta, né? Para as pessoas se animarem, porque com certeza tem um fator aí genético que eu acredito que seja, enfim, que não deva ser desprezado, né? Porque com a avó que eles têm, tipo genética. A Valesca fez uma operação do joelho, foi agora novamente, lá por 18 anos atrás, e aí o médico falou, o Bernardinho, a Valesca acabou com o voleibol. São 8 anos atrás, ou mais. Na operação dela, eu palavra, botei parafuso, e ela, nessa época, era sargenta do Exército também. Aí nós fomos lá, né, na URCA, e o médico foi, estava eu, o Bernardinho, o médico, e o técnico de Valesca do Exército, né, o coronel. Aí o médico também falou, olha, já falei com o Bernardinho, como o senhor, a Valesca acabou com o voleibol, há 10 anos atrás. Aí o coronel falou assim, você esqueceu o DNA da mãe dela? Aí tem nós jogando com o médico lá, quando acaba o jogo eu falo, e aí, doutor? Depois disso que aconteceu, já voltou a jogando bem, né? E aí eu falo assim, doutor lá, e aí, doutor? Ele começa a rir, eu falo, e aí, doutor? Ele começa a rir, ele deve ter, né? A senhora consegue se recordar de alguma situação na vida esportiva da senhora que a senhora tenha se arrependido? Não, porque eu nunca vou me arrepender das coisas que eu não fiz, entendeu? Nunca. Não tem, no dicionário não tem essa palavra, para arrepender. Entendeu? Então não tem arrependimento de nada da que eu não fiz. Pode ter arrependimento das coisas que eu fiz, que eu não fiz. Isso aí. A senhora acha que a senhora teve, depois de tudo que a senhora construiu esportivamente, a senhora acha que a senhora teve e continua tendo um reconhecimento, enfim, não da população de uma maneira geral, mas do esporte em si, né, dos dirigentes? A senhora recebeu várias comendas, vários prêmios, né, depois disso, mais recentemente, eu não vou saber aqui citar todos, mas de alguma maneira eu tenho a impressão, a senhora pode me dizer aqui se eu estou errado, que de alguma maneira estão tentando, enfim, reconhecer a senhora tardiamente pelos erros que outras pessoas cometeram lá atrás, né? A senhora acha que, de alguma maneira, isso acaba, vamos dizer assim, sendo positivo para a senhora, antes tarde do que nunca? Eu acho positivo antes tarde do que nunca. Inclusive, no ano de 71, eu fiz um estágio da Liga dos Atletas aqui no Brasil com John Cooper, né? Dono do Cooper, né? E ele falou, aí, se você fosse americano, o desafio do seu país, a situação seria bem melhor. Olha que coisa, né? Infelizmente. Seria bem mais reconhecida. Ele falou, seria bem mais reconhecida. Ele falou isso para mim, John Cooper. Diga a televisão, está velhinha. Dona Aida, a senhora teve uma época que recebeu um convite de um treinador, né? Que veio fazer alguma coisa aqui no Rio, e o treinador convidou a senhora para ir para San Diego e parece que o seu pai na época não havia deixado e a senhora não foi.
Conta um pouquinho dessa história. Isso não poderia ser um arrependimento? Não, porque a causa de eu não ter ido não fui eu, Aham. foram meus pais. Foi o técnico americano, porque eu nunca pedi para o americano. E nas Olimpíadas aconteceu em 64. Aí ele lá veio no encontro e perguntou se eu tinha psicólogo. Eu não falei, não tenho nem técnico, não vou ter psicólogo. Ele falou, não é possível. As atletas americanas têm psicólogo, né? E perderam para você. Aí ele veio no Brasil, foi no Botafogo, onde que eu treinava. Quando ele chegou lá, ele viu. Eu vi um de terra, grama, eram 2 paus, com um prego, um cano de água e um buraco de areia. Quando ele viu que eu treinava ali, ele falou, não é possível. Não é possível. Foi aí que ele me convidou para ir para a Califórnia estudar e treinar lá. Eu tinha uma filha atletismo. Entendeu? Aí fui com meus pais, né? Eu feliz da vida querendo ir. Eu falei, nada disso. Tanto que meus filhos, por mim, eles iam todos. Mandei a Patrícia. Quando a senhora conseguiu mandar a Patrícia para lá, também foi de alguma maneira uma maneira da senhora se realizar através da Patrícia de estar dando essa oportunidade para ela estudar nos Estados Unidos. Exatamente. Foi isso que passou. Eu não fui na BCA. A senhora se recorda em que ano que o americano convidou a senhora? Em 65. Não, logo um ano depois dos Jogos. Em 64, né? É. Depois, a senhora tinha, a essa altura, 28 anos de idade, né? A senhora não era uma menina, mas naquela época, para o esporte, ainda era uma idade que dava para render, tanto é que a senhora rendeu por muitos anos ainda, né? Mas mesmo assim, a senhora ainda obedecia os seus pais, morava com eles e obedecia a eles. Exatamente, eu obedecia a eles. Eu falei no começo que a senhora era desobediente, né? Mas acho que eu usei a palavra errada, né? A senhora era perseverante para conseguir, com todo o estímulo negativo que a senhora tinha, ou a falta de apoio, a senhora conseguiu perseverar e lutar pelo estudo e que acabou, né, tendo o esporte aí bem ligado a ele, mas mesmo assim a senhora ainda obedecia os seus pais mesmo nessa idade. Também era uma outra época, né? Eu também não posso nem fazer ideia de como é que era, né? Enfim, mas eu imagino que a senhora foi uma mulher e deve ser ainda hoje uma mulher muito, muito à frente do seu tempo para ter conseguido conquistar tudo isso. E a senhora parece uma pessoa super... a gente não se conhece, mas tudo que eu li, tudo que eu ouvi, tudo que eu assisti da senhora, a senhora tem sempre esse jeito que parece ser uma pessoa tranquila diante de todas as dificuldades que a vida trouxe e tudo isso pelo fato de ter sido, de ser uma mulher num país como o nosso, uma mulher de origem humilde, negra, esportista, né? Porque se ela ainda fosse advogada, ou fosse médica, ou fosse engenheira, talvez fosse um pouco menos difícil, né? A senhora ainda escolheu ser atleta e professora, né? Os professores também, infelizmente, não são uma profissão muito reconhecida aqui no Brasil, muito valorizada. O que tira a senhora do sério, assim, que sai da frente, que ninguém quer nem ver a senhora? O que tira a senhora do sério hoje, aos 84 anos de idade? É mentira. Pessoa que mente. Mentiu para mim, mentira do sério. A verdade está acima de tudo. Isso Doa aí. quem doer. Exatamente. Que legal. Bom, para terminar, o atletismo no Brasil, na opinião da senhora, né, depois de toda essa experiência pessoal e de acompanhar, que eu imagino que a senhora ainda acompanha bem de perto, aí, que seja através dos jornais ou da televisão, o nosso esporte. Vamos falar do atletismo para não generalizar, né? A senhora acha que a gente está num lugar bom, a gente está pelo menos caminhando para frente, ou a senhora acha que ainda falta muito para o Brasil estar de fato onde ele poderia estar, mesmo depois de tantos anos, né, da sua conquista, da sua nobre conquista lá em 64? É o seguinte, o Brasil, material humano, não sou melhor, eu fiz estágio fora do Brasil. Então, material humano,
Para mim, nós somos o melhor do mundo. O que acontece no Brasil é que muitos dirigentes não querem fazer um trabalho de base, já quer pegar o atleta feito, entendeu? E outra coisa, às vezes você é um professor bom de matemática, vai dar aula de português mal dada para ganhar dinheiro, entendeu? Então, se aqui no Brasil der certo o que é de César, nós seria potência no esporte, material humano, entendeu? O Brasil pega tudo com facilidade. Que eu lembro aqui, quer dizer, se eu solto uma criança na rua, apenas a minha neta, né, não, só tem um movimento, é coordenada, entendeu? E outros pais não, tem que ensinar coordenação para depois na modalidade. Aqui não é mais coordenado, é só lapidar. Mas o dirigente não pensa, entendeu? Fazer um trabalho de base, está faltando isso. Na escola, para isso aqui no Brasil. Dá tempo. Essas crianças que estão assaltar, bota numa pista para correr, para assaltar, dá alimentação, dá estudo a essas crianças. O que vai acontecer com o nosso país, sem Olimpíada, para o americano, qualquer coisa. Mas ninguém. Ainda não tem uma pessoa que queira isso, uma política, né? Para isso. Necessita. Então, o Brasil está caminhando para melhor, como eu falo, né? Que agora já tem psicólogo, entendeu? Às vezes viaja para se aclimatar, tem técnica, boa alimentação, não tem como tirar nada disso. Mas tem muito. A senhora é otimista com relação a isso? Ah, sou. Se não for otimista, então eu deixo de viver, de acreditar, e acredito que vai melhorar. Quando eu não sei. Porque tem que melhorar. Né? Eu tenho fé e vamos lá. Entendeu? Sou otimista. Que bom. Tem que melhorar e a gente torce por isso. Dona Aida, foi um prazer. Muito obrigado, parabéns por toda essa trajetória, pelos netos, pela história, pelas conquistas. Com certeza uma autêntica e verdadeira representante aí do nosso esporte, da população, né, do cidadão brasileiro. Acho que a senhora é um retrato aí bem fiel do que é o brasileiro e que a senhora siga aí inspirando e que a história da senhora siga alcançando agora também através do Endorfina cada vez mais pessoas, para que as pessoas se inspirem com pessoas como a senhora, que ao mesmo tempo é uma cidadã comum, mas com toda a força que a senhora tem, que a senhora já nasceu com ela e conquistou o que a senhora conquistou. Então, muito obrigado, parabéns. Foi um prazer enorme recebê-la aqui no Endorfina. Quero falar com você. Você falou sobre o André Pulpo, o filme, o mini-filme, né, o documentário maravilhoso. Seguinte, fora da entrevista, eu e o André, eu fui com ele, né, no Japão, fizemos aquele filme, tudo. E na Olimpíada de Tóquio tinha o Katayama, entendeu? Que era o rapaz que ficava com a delegação do Brasil. Quando ele me via sozinho, às vezes ficava andando de bicicleta comigo na Vila Olímpica. Então, quando nós fomos fazer essa filmagem, o André foi à procura do Katayama. Procurou. Mas da história falou que ele já morreu. Em 2019, eu recebi uma carta. Não, antes assim, veio um japonês aqui no Brasil. Eu estava jogando voleibol. E tinha uma colega minha que é japonesa, que bate voleibol com master. E ela é cicerone dos japoneses. Então, alguém está me procurando. Entendeu? Ela levou os japoneses lá. Então, ele fez reportagem comigo, depois mandou até o jornal do Japão, está tudo escrito em japonês, eu estou ali, eu não entendo nada da escrita, mas a imagem está ali. Então, e ele perguntou para mim, que eu fiz do Japão, aquele negócio todo, falei para ele. Depois ele retornou, a mulher desse Katayama, que o André não procurou, não encontrou, mandou uma revista do tempo do Japão, que ele e outro rapazinho da idade dele, para ver se eu era a Ida que ele comentava. Então, o que fez? Aí eu falei, o Katayama, eu falei para os japoneses, o Katayama é esse aqui. Estava em 3 páginas lá. Moral da história. Chegou agora em 2019, ela me manda uma carta, me manda um cartão, que estudou português com uma brasileira, entendeu? E me escreveu, precisa ver, ela me escreveu perguntando se eu ia à Olimpíada de 2020, que eu já ia me conhecer pessoalmente, que o Katayama falava muito em mim, né? Aquela viúva do Katayama, e eu
no dia 2020, 2021, semana passada, uns 20 dias, eu mandei uma carta para ela. Ela estudou português com uma brasileira que está lá para poder escrever para mim em português. Aí queria que você passasse isso para o André, você estando com ele, porque eu não tenho nem o telefone dele, não tem mais nada. Eu queria até falar isso com ele, né? Ele procurou tanto recado tá dado. Agora a esposa dele. Tá? E agora a esposa dele... Não, com certeza o André está ouvindo e eu vou passar o telefone da Cristiana para ele, ou o telefone da senhora, e ele vai entrar então em contato com a senhora. Que história legal, que bacana encerrar assim a nossa conversa. Puxa vida, que honra para a senhora, hein? Que a senhora sinta-se muito orgulhosa, viu? Porque a senhora merece. Eu não deixo de ser Japão. É uma pessoa que inspira de fato. Que bom, dona Aida. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço bem apertado aí para a senhora. De nada. Tá ok. Obrigada a você também, tá? Fica com Deus. Igualmente. Tchau. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Que mulher forte, que mulher incrível. Eu falei agora para ela, depois que eu encerrei aqui a gravação, é o tipo da avó que eu adoraria ter tido. Infelizmente não conheci nenhuma das minhas duas avós, mas com certeza essa é uma avó de garra, uma mulher forte, uma mulher que inspira, e espero que tenha inspirado você também. Se você não viu ainda a campanha sobre o uniforme, eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, o vídeo. Eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo também no Instagram, dá uma olhadinha lá, uma campanha aí da Centauro espetacular. Foi por aí que eu conheci a dona Aida. Infelizmente eu não a conhecia antes, confesso, mas fiquei fascinado, e graças a Monique Azevedo, que em breve vai estar aqui no Endorfina Podcast, que me mandou o vídeo e falou, puxa, grava com ela é incrível e tal, e de fato acabou dando certo. Eu consegui o contato dela através do Ricardo Vidal, que é o cara que tomava conta do Instituto do Joaquim Cruz. E acompanhem os outros episódios desse especial. Não percam esse especial aí, muito especial para mim, muito especial num momento aí de Jogos Olímpicos. Eu acho que nada mais justo da minha parte, do Endorfina, do que prestar uma homenagem a esses atletas que fizeram história nos Jogos Olímpicos. Então, muito obrigado, esses atletas brasileiros, né? Muito obrigado aí pela sua audiência. Entrem em contato, a dona Aida agora tem um WhatsApp, entrem em contato com ela, repostem, marquem ela. Vamos lá dar uma exposição maior ainda do que a exposição que ela está tendo. Eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje, como de praxe, lá no endorfinabr.com. Lá também você encontra a maneira de estar apoiando financeiramente esse projeto. Se você acha que vale a pena, sua ajuda financeira é muito bem-vinda. Lá também você encontra, enfim, você vai ver lá como é que faz para se inscrever no newsletter. É bem simples, põe seu nome, seu e-mail, e toda sexta-feira você vai receber um newsletter bem curtinho, um e-mail, que se chama Sua Dose Extra de Inspiração, onde eu compartilho ideias e dicas, enfim, informações que eu acho que merecem ser compartilhadas. Toda sexta-feira está no seu e-mail. E é isso, pessoal. Enviem suas mensagens, seus comentários no meu perfil no Instagram, que é a maneira mais fácil e prática de vocês se comunicarem comigo. EndorfinaBR é o perfil no Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse especial Atletas Olímpicos do Brasil. E até o próximo episódio. Não se esqueçam de conferir os outros episódios desse especial. E valeu, pessoal. Um abração, até a próxima. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem_Energia. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.